De volta com o CNN AgroNews e hoje a gente também fala sobre a PEC que reduz a jornada semanal de trabalho e que ganhou força em pouco tempo, o 6 por 1, como bem conhecido de todos nós. Essa força foi impulsionada, pelo forte apelo popular que a PEC teve. Representantes do setor produtivo, por exemplo, avaliam que o tema precisa de um debate mais aprofundado sobre impactos econômicos e sociais. E no agro, há um argumento que os trabalhos no campo, em cada cadeia, são diferentes, têm suas peculiaridades e dependem do calendário agrícola. Sobre esse assunto, a gente vai conversar e tentar entender as nuances com o nosso analista Marcos Fava Neves, que está chegando aqui com a gente. Bem-vindo entre uma conexão de voo. Marcos, muito obrigada por ter esse espaço para falar conosco. Eu já queria te perguntar qual que é a sua avaliação do 6 por 1 para o agronegócio. Bom, Isadora, é um prazer estar falando com vocês. Desculpa se tiver algum som adicional, eu estou numa sala aqui no aeroporto. Mas primeiro é importante dizer que acho que ninguém é contra uma pessoa trabalhar menos e ganhar mais. Acho que isso aí é ponto pacífico. Eu estou falando aqui com a experiência de quem viaja o Brasil inteiro, conversa com diversos setores, e não teria uma coisa mais inoportuna nesse momento que nós estamos passando por uma grave crise na área financeira, uma grave crise na questão dos juros, atacar um problema que já é um dos piores hoje. Todos os setores que a gente conversa, a reclamação sobre a questão da mão de obra ela é incrível, seja na questão da qualidade como na questão da quantidade. Você tem muitos setores hoje no Brasil que simplesmente não encontram mão de obra para trabalhar. Se você pegar mesmo o setor de frangos e suínos, nós fizemos um trabalho para eles e hoje nos frigoríficos brasileiros tem 20 mil posições de trabalho em aberto. Nós estamos sendo salvos por trabalhadores que vêm da Venezuela, que vêm do Haiti. Então, essa ideia de que existe um desemprego hoje nas cadeias produtivas do agro, ela é falsa. Então, uma medida como essa, ela vai trazer um impacto terrível para as empresas, justamente no momento em que a dificuldade é essa que eu coloquei para vocês. Só dando um exemplo, uma das grandes empresas brasileiras que tem diversos frigoríficos, que é exportadora, né, que traz valor do mercado internacional aqui para o Brasil, ela tem mais ou menos 51 mil funcionários. Eu falei com o CEO da empresa, só ela, Isadora, tem que contratar para manter a mesma produção 10 mil pessoas a mais. Ou seja, são 10 mil pessoas a mais agregando no custo para ter o mesmo valor de venda. Então você pode ver que essa medida não para de pé, ela vai gerar inflação. O momento onde ela está sendo tratada é descabido, porque ela está sendo usada para ganho de votos, para ganho eleitoral, e ela deveria ter uma ampla discussão na sociedade, com calma. Então, a minha esperança é que o Senado não aprove isso, que retarde o caminhar dessa proposta, para que ela possa ir no ano que vem e ter todos os ajustes que são necessários para que ela possa entrar em vigor. Tem que discutir cada setor, tem companhia aérea, tem garçom de final de semana que quer trabalhar mais para receber mais gorjeta, mais os 10%. Enfim, se aplicar uma mesma regra para todo mundo é uma coisa completamente descabida, num horário também que não faz sentido, pré-eleições e com fins eleitoreiros. Na verdade, quem vai pagar essa conta é o consumidor final, com a inflação e o próprio trabalhador. Então, eu espero outra vez que o Senado possa colocar um freio nisso e colocar a discussão adequada que, de forma muito irresponsável, o Congresso passou batido com isso daí. E, Marcos, uma dúvida embutida quando a gente fala de agro, porque tem muitos segmentos dentro do agro, é em relação a cada peculiaridade desses segmentos. Citando um exemplo até com o pessoal do café com quem eu conversei, que em algumas áreas do café seria possível aplicar uma redução de jornada, porque aí a produtividade aumentava. Essa mesma solução não seria replicada, por exemplo, na cadeia da soja. Então, essas diferenças, elas podem, numa eventual solução, ser discutidas de segmento a segmento. Qual que é a sua percepção sobre isso? Elas têm que ser discutidas de segmento a segmento e o Brasil, na verdade, ele precisa ter um choque pró-trabalho. Hoje nós temos no agro, nas regiões de fronteira, às vezes uma quantidade de pessoas que está maior na dependência de bolsas de auxílio
e não estão procurando trabalho. Então, esse é um outro ponto que, de certa maneira, permitindo o temporário, né, que é o que passou aí há pouco tempo, foi um avanço, mas um ponto que a gente tem que discutir também é a política de bolsas que está tirando as pessoas do mercado de trabalho, está fazendo-as se acomodarem. E você tem total razão. Cada setor tem que ser a sua discussão, porque ele tem uma peculiaridade. Ele tem um momento de colheita, tem momentos da agricultura que precisa trabalhar 24 horas, lógico que não a mesma pessoa. Então, essa discussão ela tem que ser feita com muito critério, com muito carinho, com muito cuidado, para que você realmente melhore as condições de trabalho do trabalhador, mas que caiba nas empresas. E hoje a situação não é essa que a gente está observando, né? Tem outras duas discussões que se complementam também nesse debate, que é a questão da contratação de mão de obra, que é um pleito histórico do setor sobre dificuldades de contratar mão de obra, como você falou, e agora a inserção cada vez maior de inteligência artificial, que viria em alguns aspectos e com proporcionalidades, reduzir o custo operacional. Esse custo operacional seria também de mão de obra. Como é que fica essa situação agora pensando no macro do trabalho dentro da cadeia agropecuária? Todas essas inovações tecnológicas, elas têm ajudado, porque hoje você tem muito trabalho que migrou da agricultura para o setor de serviços, as pessoas estão na cidade. Então, o aspecto de colheita de frutas vai precisar mecanizar, porque daqui 10, 15 anos, nós não vamos ter pessoas querendo fazer colheita de frutas, né? Como nós já mudamos a situação da cana, que você acompanhou de perto. A cana antes tinha uma situação que era horrível, que era o trabalho de corte manual. Não faz sentido nenhum. A mecanização veio e essas pessoas, se você analisar, elas foram para o mercado da construção civil nas cidades. Então, você tem muita condição hoje de fazer essa modernização aí no trabalho com calma e a automação, elas vão caminhar em conjunto com o trabalho, porque as pessoas vão cada vez mais para trabalhos que sejam mais nobres, menos difíceis, é isso que todo mundo quer. Mas nesse momento, outra vez, essa aprovação aos trancos e barrancos, aí ela não é o que o Brasil precisa. O Brasil está numa dificuldade muito grande, o Brasil precisa ter um choque de trabalho nesse momento. Se você olhar outras sociedades que estão indo bem, a China, a Coreia, o Japão, né? O próprio Estados Unidos, com essa criação incrível de empregos, a flexibilidade que eles têm, é o modelo que o Brasil precisaria seguir. A pessoa vai numa rede de fast food, ela trabalha 4 horas, ela ganha 15, 20 dólares por hora. Essa amarração muito grande que o Brasil faz, ele está dificultando, na verdade, a criação de empresas, a criação de novos negócios, a atração de investimentos internacionais e, com isso, a geração de mais empregos de qualidade para as pessoas. Então, na minha humilde leitura, nós estamos caminhando na contramão do que seria efetivamente uma geração de empregos de qualidade, inserção das pessoas aí no mercado de trabalho e o desenvolvimento delas, que é o que todo mundo quer. Marcos Favas Neves conosco, muito obrigada pela participação e suas contribuições. E desejo a você uma boa viagem. Obrigada por falar com a gente nesse intervalinho antes do voo. É um prazer sempre. Tudo de bom para vocês. Valeu.